Estamos presenciando o nascimento de uma dinastia com o Oklahoma City Thunder. O atual campeão tem possibilidade de ficar no topo por muitos anos? É isso que a gente vai ver aqui hoje. Sejam bem-vindos ao Papo DR, a análise do Guizão. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve aí e ative as notificações. Aproveite e deixe seu comentário aqui para mim, falando se você acha que esse time do Oklahoma City Thunder pode sim construir uma dinastia ou se esse título aí foi um acidente de percurso, tá certo? Bom, a gente tem que abordar alguns pontos aqui para analisar essa possibilidade de dinastia do Oklahoma City Thunder. Primeiro de tudo, o que está acontecendo na NBA nos últimos anos? O Oklahoma é o sétimo campeão diferente nos últimos 7 anos, né? Temos lá o Toronto Raptors, o Lakers, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Golden State Warriors, Denver Nuggets e Oklahoma. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas temos todos esses times. E também agora as regras salariais da NBA, né? No último acordo aí do CBA, que eles chamam que é esse acordo entre a Associação de Jogadores e a Liga, tá cada vez mais difícil você manter os grandes jogadores juntos, né? Porque as regras são muito mais rígidas. Então hoje você tem o salary cap, e até vou passar para vocês aqui mais ou menos as regras do que serão as projeções de salary cap. A projeção do ano que vem, tá? Então salary cap em 154, praticamente 155 milhões de dólares. Aí tem o luxury tax, né, que são um limite que tem algumas multas, mas é bem soft, tá bem maleável, e esse limite vai estar em 188 milhões de dólares. Aí tem o First Apron, né? O primeiro limite aí mais duro, já começa a ficar bastante mais rígido essas regras, e esse limite vai estar em 196 milhões de dólares. E o Second Apron, que é o segundo limite, que você tem muitas multas, você quase que dobra o que você vai pagar de salários em multas a partir desse valor aqui, que vai ser de praticamente aí 208 milhões de dólares. Então já começa esse ponto aqui, né? O time de Oklahoma, primeiro que esse ano eles não pagaram luxury tax. Já é um negócio que foram campeões assim. Aliás, os dois times que chegaram na final, tanto o Oklahoma City Thunder quanto o Indiana Pacers, não pagaram luxury tax. Nesse próximo ano, a projeção do Oklahoma City Thunder é de uma folha de cerca de 177 milhões de dólares, o que também não alcançaria, né, o luxury tax. Eles estariam abaixo desse luxury tax, o que é bom também. Você tem alguma coisinha para pagar lá, mas não é nada demais, né? Não passa desse luxury tax, o que já é uma coisa muito boa para eles, né? E aí você pega, o time ainda é muito jovem, né? Média do time que foi campeão é cerca de 25 anos. Segundo time mais jovem a ser campeão, só ficando atrás daquele Portland Trail Blazers lá de 1977. E aí você pega as folhas salariais. Então, por exemplo, nós temos aqui o Chet Holmgren e o Jalen Williams, que ainda estão no contrato de calouro. Eles têm mais um ano de contrato de calouro. Eles vão ser elegíveis para uma extensão contratual máxima de calouro, né? Então nós vamos falar mais desses valores. Mas esse contrato, por mais que eles cheguem a um acordo, ele só começa a valer na temporada 26-27. A temporada 25-26 eles ainda vão ter o contrato de calouro, né? Que é um contrato bastante baixo, visto que eles são o segundo e terceiro melhor jogador do time. O Jalen Williams, ele vai poder assinar um contrato com até 30% do cap space. Por que ele pode assinar até 30% e o Chet vai poder assinar até 25% do cap space? Que esse é o valor máximo na escala de novatos. Porém, o Jalen Williams, o fato dele ter sido um All-NBA, mesmo que tenha sido o terceiro time, né, dá o direito a ele de assinar um valor um pouco maior, de até 30% do cap space. Então você vai ter aí provavelmente 30% do cap space para o Jalen Williams e 25% do cap space para o Chet Holmgren, para a temporada 26-27, para começar esse novo contrato temporada 26-27. O Shai, que é o principal jogador, ele ainda tem contrato até a temporada 26-27. Ele também vai ser elegível para uma extensão contratual, que vai valer a partir da temporada 27-28. Como ele é MVP, All-NBA, enfim, super estrela mesmo, ele pode ser um Supermax.
de veterano, que vai permitir que ele possa receber até 35% do cap space, né? Mas tudo isso lá na frente. Então até a temporada 26, 27, que é quando vai começar a valer o primeiro ano de contrato, da extensão contratual de Jalen Williams e Chet Holmgren, que a gente acredita que eles devem renovar, então tá muito bem controlado. Lembrando que esses valores de salary cap, luxury tax, isso aí eles tendem a ir aumentando, né? Conforme aumenta a receita da liga, vai aumentando esses cap space também aí para os times. Então eles podem gastar um pouco mais sem ser penalizados. Então é tranquilo a gente dizer que até a temporada 26, 27, o Thunder não precisa se preocupar muito com essa questão dos salários. Eles têm alguns jogadores ainda sob contrato, então a Isaiah Hartenstein está sob contrato, o Caruso está sob contrato, o Dort está sob contrato, mas nós já vamos chegar lá. Então até 26, 27, esse time dificilmente muda. E é um time que venceu 16 jogos a mais que o segundo da Conferência Oeste. Por mais que a Conferência Oeste seja extremamente competitiva, a gente está falando de um time que tem média de 25 anos de idade. Ou seja, um time que tem margem de melhora. Um técnico que tem margem de melhora. E sim, é uma defesa muito forte, mas que eu particularmente acho que o ataque, em questão de movimentação, eles podem melhorar e provavelmente vão melhorar, né? E por isso que eu falo da evolução do técnico também. Então a gente está falando aqui de 3 jogadores muito jovens que podem assinar um contrato muito longo e a partir do momento da temporada 27 e 28, que quando o Shea vai ter 29 anos, os outros vão ter 26, 25, ainda são muito jovens ainda, 3 jogadores sim podem ocupar 90% do cap space. Mas isso também acaba não sendo um grande problema. Por quê? Porque esse time ainda, eles têm muitas escolhas de draft nos próximos anos. Então, puxando para esse ano aqui, pensa que esse time que foi campeão, eles têm um jogador que foi primeira rodada de draft do ano passado que não jogou, que é o Nikola Topic, que é um ala armador de 1,98 m, muito bom, que ele poderia inclusive ter sido um top 5 na temporada, na escolha do draft do ano passado. Ele acabou caindo por causa dessa lesão no joelho que ele tinha. E o Oklahoma pegou ele na 12ª posição. Então ele já tem um jogador que vai ser novato o ano que vem com certeza. Eles têm ainda para esse ano aqui 2 escolhas de draft, a número 15 e a número 24. Ou seja, está agregando jogadores novos e baratos para aquilo que é a folha salarial de um time de NBA. E aí esses jogadores, eles provavelmente vão ser preparados para daqui 2 anos, e aí é que a gente vai chegar nesse ponto aqui que eu queria, que começam a vencer alguns contratos. Então, por exemplo, na temporada 26, 27, a gente vai ter jogadores como o Jalen Williams, o Osman Dieng e o A.J. Mitchell, que acabam o contrato. O A.J. Mitchell vai ser uma opção do time, tá? Mas os outros 2 acabam o contrato. Eventualmente eles não são obrigados a renovar. Então eles já têm 3 jogadores saindo. E na temporada seguinte, aí são 3 jogadores, principalmente 2 deles principalmente mais importantes para esse título desse ano, né? Então, mas você vai ter na temporada 27 e 28 jogadores como Isaiah Hartenstein, Lu Dort, Kenrich Williams e Dillon Jones, que vão acabar contrato, ou tem opção do time sair do contrato também, né? Que é o caso do Hartenstein e do Lu Dort. Eles podem sair do contrato. Lógico, são jogadores que foram importantes, mas eventualmente se você tem jogadores jovens chegando que já ocupam esse espaço e são mais baratos, ainda mais você tendo o problema de que o time vai ter já 90% do seu salary cap ocupado por os 3 principais jogadores, às vezes é vantagem você ir trocando esses jogadores com jogadores mais jovens, né? Por isso que o Oklahoma City Thunder tem muitas escolhas de primeira rodada. São 15 nos próximos 7 anos, né? Contando com as 2 desse ano daqui. Eles estão com um planejamento onde vão ter um time competitivo e podem segurar os seus principais jogadores por pelo menos mais 5, 6, 7 anos. E isso daí é muito difícil de quebrar. A unidade que eles têm ali, né, o conjunto que foi campeão agora, tem tudo para continuar tendo sucesso. Jogadores jovens, né, o Shea com 26 anos ainda está longe do seu auge. Né? Vamos colocar que o auge de um jogador de basquete hoje é com 30, 31 anos. Né? Ele com 26 já foi MVP, então ele pode continuar melhorando. E você vê que você tem uma possibilidade de ir trocando esses jogadores, que sim, são role players, por mais importantes que tenham sido nessa conquista de título,
mas são jogadores de rotação que você eventualmente, com um draft bem feito e com um trabalho de desenvolvimento que tem o Oklahoma City Thunder com esses jovens jogadores, você pode realmente ir trocando sem problema nenhum e você vai baixando a folha salarial sem estourar demais. Depois, claro, um time que é campeão, se ele estourar um pouco a folha de pagamento, ou até mesmo às vezes estourar muito, com a receita que eles têm de jogos de playoff, de venda de produtos licenciados, né, às vezes eles se equilibram ali, receita e despesa. Então, às vezes, vale a pena para o time estourar um pouco a folha salarial dentro das regras da NBA para que eles possam se manter competitivos. Então, eu vejo esse time aqui, hoje é difícil a gente falar em dinastia na NBA por causa dessas regras rígidas, né, que a gente está vendo aqui e pelo que tem sido a NBA nos últimos 7 anos. Mas não seria uma surpresa imaginar que esse time aqui nos próximos 5, 6 anos ganhasse mais 3 ou 4 títulos pela base que eles estão formando e pelo trabalho que o Sam Presti, que é o general manager, o presidente de operações de basquete aqui do Oklahoma City Thunder, vem fazendo ao longo desses anos, né, com planejamento, para falar, ok, eu posso tirar esse, posso trazer mais 2 jogadores de draft e ir desenvolvendo esses jogadores. Sem falar no capital de draft que eles têm para eventualmente uma troca, mas eu acho que isso não faz muito o perfil do Sam Presti, principalmente tendo um time vencedor nas mãos agora. Então comenta aí para mim o que você acha, se esse time tem potencial para ser uma dinastia ou se eles ganharam esse título e agora os outros times vão se reforçar e vão conseguir derrubar o Oklahoma City Thunder. Se inscreva no canal, deixa seu like e, se possível, dá aquela hypada no vídeo também.